Então, pessoal, boa tarde aí a todos. Agradeço a presença aí no seminário do grupo de fotônica. E hoje teremos a apresentação do professor Lino. Por favor, Lino. Obrigado, André. Então, pessoal, esse daqui foi o seminário Tampa Buraco aí. Eu vou aproveitar um seminário que eu tinha pronto aqui, que nessa época de pandemia, né, a gente não pode reunir pessoalmente, então, para explicar o que eu estava pretendendo fazer para uma aluna de C que vai começar, aí eu expliquei o projeto, eu tive que fazer uma apresentação, né, aí eu fiz essa apresentação, já que eu tinha essa apresentação, eu vou mostrar para vocês também, beleza? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia desse projeto era a determinação da curva de dispersão do índice de fração a partir do espectro de transmissão. Qual que é a ideia? A gente quer medir esse espectro a gente chama de dispersão do índice de fração de materiais, né? Eu quero descobrir, é uma propriedade fundamental, né? Qual que é a variação do índice de fração em função do comprimento de onda dos materiais. Isso é uma característica que a gente precisa sempre tentar medir e descobrir. E os materiais têm diferentes tipos de curva, né? O valor do índice de fração, além do valor do índice de fração, tem a tal da dispersão, que é a variação em função do comprimento de onda. E a minha ideia aqui era a seguinte: será que a partir do espectro de transmissão eu não consegui obter essa dispersão mais rapidamente, de forma mais tranquila? Por quê? Para quem não sabe, ou se vocês estão acostumados, a obtenção de espectro de transmissão é uma coisa bem corriqueira no laboratório, né? A gente tem vários aparelhos no laboratório, vários laboratórios, inclusive, possuem esse aparelho, que é o espectrômetro. Então, o que o espectrômetro faz para a gente? Ele tira o espectro de transmissão, tipo, curva aí, ó, tem um corante, tem um material, ele tira a curva de transmissão. Só que o que a gente sabe dos livros de texto é que existe uma correlação entre espectro de transmissão e os índices de refração do material, né? Relacionado ao quê? Relacionado à reflexão na interface. Então, toda vez que tem um material transparente, você tem uma certa porcentagem que reflete na primeira interface, uma certa quantidade que reflete na segunda interface. Na ausência de absorção, existe uma equação fundamental, que é essa equação aqui, ó, que a transmitância é 4 vezes o índice de refração do meio transmitido, vezes o meio incidente, dividido pelo índice de fração transmitido, do meio transmitido mais o do incidente, ao quadrado. Obviamente, essa é a fórmula geral, mas só que, quer dizer, fórmula simplificada, mas o que eu queria entender existe essa dependência do lambda, do índice de fração. Se existe uma dependência do índice de fração com lambda, então essa transmitância também depende de lambda, e dessa curva aqui eu consigo deconvoluir e obter o índice de fração. Então, essa é a ideia. A dúvida é por que essa equação não é utilizada rotineiramente. Então, essa era a dúvida, e a ideia do projeto é tentar esclarecer o porquê. Será que o aparelho não tem precisão suficiente? Será que tem alguma outra coisa que atrapalhe esse tipo de volta, né? E enfatizar que esses aparelhos aqui de espectrômetro, né, eles são caros, né, normalmente não são equipamentos baratos, mas é bastante comum em muitos laboratórios de química, física, biologia. Então, tornaria um processo bastante fácil de você obter a dispersão de material. Então, vamos lá. Então, qual que vai ser a ordem da apresentação? Vou explicar brevemente, só para vocês, mas a maioria das pessoas já conhece a definição de índice de fração. Além da índice de fração, existe a tal da dispersão do índice de fração. Isso é uma propriedade importante dos materiais. Como se mede normalmente tanto o índice de fração como a dispersão, né? Como é que é métodos tradicionais, se você quiser fazer não usando o método alternativo. Aí, a ideia aqui nesse projeto a partir do espectro de transmissão, tentar verificar quais são os parâmetros que levem à solução correta. Então, a gente sabe que o espectro de transmissão é simples, é bastante comum, né? E aí, qual que é a dúvida? Será que ela tem sensibilidade, precisão?
como eu consigo eliminar a absorção, caso tenha absorção, entendeu? Porque aquela equação que eu defini lá é na ausência de absorção. Na presença de absorção, o que eu faço para eliminar a absorção? Eu vou mostrar algumas medidas, testes que eu fiz para validar, pelo menos para dar início a esse projeto antes de submeter o aluno fazer. Então, eu tenho ideia que funciona, mas agora preciso acertar os detalhes para que ele funcione de forma sistemática, né? Então, vamos lá, definição de encefração. Encefração é a razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade do meio. Isso é a definição do encefração. Como C é uma constante, então a velocidade do meio é que muda. E quais são as propriedades importantes de encefração? Ela depende do comprimento de onda, né? Depende de outros parâmetros, tipo densidade, temperatura do meio, pressão. Por exemplo, se você quiser medir a encefração de um gás, ela depende da pressão. Então, são parâmetros importantes que se tem, né? Na parte de dispersão, a gente tem que entender o seguinte, mas na maioria das vezes a gente está mais preocupado com o valor, a magnitude de encefração. Então, quando você fala, qual que é a encefração da água? 1,33. Isso são parâmetros conhecidos e que regula, em grande parte, a propriedade do meio, né? A sílica, 1,46. O álcool, 1,36. São parâmetros intrínsecos do material, né? Só que, além desse valor que é tabelado, que se encontra na literatura, existe uma outra propriedade importante, que é a tal da dispersão, que é a variação dessa encefração em função do lambda. Normalmente, numa região pequena, essa variação é pequena e, às vezes, você não consegue observar deixa eu pôr o laser pointer aqui que ajuda. Você não consegue, normalmente, essa simples colocação do valor, a encefração da água 1,33 é suficiente, porque dentro de um range experimental, ela não varia muito e você não consegue distinguir entre 1,33, 1,331, 1,333. Então, conforme você tem mais aproximação, você consegue, talvez, ver a diferença. Tá? Dito isso, a gente também sabe que essa curva aqui, ó, ela pode ser ajustada por uma equação fenomenológica. E são duas equações mais conhecidas, a equação de Cauchy, né, que é uma aproximação mais simples, e uma equação de Sellmeier, que são as fórmulas mais usadas para tentar descrever a encefração. Mesmo na Sellmeier tem várias aproximações, você pode ter várias constantes, quanto mais termos você tiver, mais consegue ajustar essa curva, né? E, às vezes, a gente limita a poucos elementos, mas só que já é o suficiente para ter uma boa curva de dispersão dentro de um range de lambda importante, né? Então, essa curva aqui tem uma mudança e eu quero ajustar numa curva, e aí cada material apresenta o que a gente chama de coeficiente de Sellmeier, que são A, B e o C, né? Então, eu tento descobrir esses valores de forma mais precisa possível. Obviamente, isso daqui também depende da temperatura, mas os coeficientes mudam com a temperatura também. Usualmente, se fixa uma temperatura padrão, que é 20 graus Celsius, que a maioria das vezes, se você procurar os parâmetros de Sellmeier, vocês vão encontrar esses parâmetros A, B e C, e aí vai dar a temperatura de 20 graus Celsius. Então, por que é importante saber a dispersão? A dispersão é responsável, por exemplo, quando você joga uma luz incidente no meio, uma interface, como a encefração depende do lambda, então diferentes cores vão ter diferentes desvios. Então, se ele tem desvio, isso explica o processo que a gente chama de dispersão causado por um prisma. Então, se você quiser maximizar essa separação de cores, você usa duas interfaces não paralelas, e aí você obtém a máxima separação entre as cores aí. Ou seja, é o processo responsável pela formação do arco-íris. Então, se você joga uma luz branca que é composta de várias cores, você vai ver, depois de passar por um prisma, a dispersão causada, devido à dispersão do prisma, você vai ver a dispersão das cores, tá?
Quanto tem menor encefração, menor o desvio, quanto maior a encefração, maior o desvio. Então, você consegue observar o arco-íris. Isso também explica o processo de formação do arco-íris, só que aqui, no caso, é um prisma, né? Aqui, no caso do arco-íris, é uma gota. São gotas d'água que originam a formação do arco-íris. E aí, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Então, tudo bem, eu preciso saber a dispersão, eu preciso agora de equipamentos para medir essa tal da dispersão. E cada processo, cada equipamento tem um processo físico por trás da descoberta do índice de refração. Então, aqui eu faço alguns exemplos, não são todos, mas talvez os mais importantes. Tem o tal do refratômetro de AB. O que o refratômetro de AB trabalha? Trabalha com o ângulo crítico. A partir do ângulo crítico, eu descubro o índice de refração. Só que esse método de AB, eu vou mostrar mais para frente, ele não é muito bom para medir dispersão, ele é bom para ver o valor médio, vamos dizer. Aí tem outro aparelho também comercial e tradicional, se chama refratômetro de Pulfrich. Ele mede o índice de refração pelo ângulo do desvio mínimo, ou seja, ele usa o prisma para você determinar o índice de refração. Tem outras técnicas alternativas mais importantes, o elipsômetro, que você trabalha com a reflexão e polarização da luz. Essa técnica é muito usada para filmes finos. Tem a tal da tomografia por coerência ótica, mas ele basicamente ele mede a velocidade de grupo, ele não mede o índice de refração tradicional, que é a de fase. Outros processos que pode usar também de precisão são interferometria, difração. Vocês podem usar isso também para inferir o índice de refração do meio. Como funciona o refratômetro de AB? Ele trabalha com ângulo crítico. O ângulo crítico é aquele processo que você está no meio mais denso, propagando para o meio menos denso, chega a um ângulo de incidência, θ crítico, a partir daquele ângulo, a refração acontece na rasante, né? E aí, a partir desse momento, toda a luz é refletida, nada é transmitida no outro meio. É o processo que acontece na fibra óptica, para guiar a onda, né? E esse processo acontece no ângulo crítico. Se eu sei esse ângulo crítico, pela fórmula do ângulo crítico, eu consigo inferir qual que é o índice de refração que eu estou lidando, né? Ou seja, eu sei a razão entre os dois índices de refração, entre o meio 2 e o meio 1, né? E isso é usado em equipamento, são várias formas, basicamente, se você fica olhando aqui, tem um prisma, né? Que na verdade tem um prisma, e na reflexão total, a partir de um certo ângulo de luz incidente aqui em cima, você não vê mais luz, então você vê, tipo, olhando pelo visor, você vai ver, aqui está para ver, não sei se está suficientemente grande, mas só que aqui tem eu vou testar essa ferramenta aqui, ó. Você vê esse menisco, essa cruzinha aqui e essa luzinha aqui, a partir de, aí em cima está claro e embaixo está escuro, né? Então, a partir desse ângulo aqui, está ocorrendo o ângulo crítico, e pela posição, eu sei o índice de refração que eu estou medindo. E aí, essa técnica serve para medir índice de refração de vidro, líquidos, etc. Então, você pode usar essa técnica aqui. E essa é muito comum, utilizado no equipamento portátil, em equipamentos portáteis, ele usa. A mesma coisa aqui, você vê uma sombra, então, a transição entre a sombra e o claro é o índice de refração que você está lidando. Então, você coloca aqui, por exemplo, uma gota de um líquido, aí você sabe o índice de refração daquela gota, daquele líquido, dependendo da posição em que ele acontece, esse ângulo crítico. Então, ele é muito usado para líquidos, né? E ele é muito usado para medir, por exemplo, grau Brix, que é a concentração de açúcar em água, né? Se você quiser medir qual que é a doçura de uma fruta, aí você coloca aqui, pelo grau Brix, você sabe qual é a concentração de açúcar naquele determinada fruta. Qual a concentração do açúcar numa garapa. Você consegue usar essa técnica de forma rápida, né? Você consegue usar essa técnica para medir concentração de sal, né? Conforme você varia a concentração de sal, da mesma forma que a concentração de açúcar muda de índice de refração. E aí você usa isso para medir o índice de refração. Só que essa técnica aqui não é muito adequada para medir dispersão, porque ele normalmente é feito para iluminação de luz branca, né, luz ambiente, então você vê um valor médio do índice de refração, mas você não tem precisão suficiente para ver números menores,
e tirar a dispersão, por exemplo. A técnica adequada para medir dispersão é o refratômetro de Pulfrich. Por que esse refratômetro é bom? Porque ele permite medir dissefração com precisão muito mais alta do que o AB. Então, ele mede ali na quinta, sexta casa decimal em dissefração. Qual que é o método? O princípio físico é aquele que eu falei, desvio de um prisma. O prisma que eu estou falando é essa parte aqui, ó. Ele tem o prisma do próprio equipamento, e dentro desse equipamento você coloca, por exemplo, colocar líquido aqui dentro, como tem um canto de cubo, ele vê esse índice de refração pelo desvio causado por esse líquido aqui, que na verdade é uma composição, desvio nesse prisma que tem no aparelho, né? Desvio causado pela solução, ou pode ser material sólido também, e o desvio que acontece no segundo prisma que tem nesse outro lado aqui. Então, se você calcula essa propagação, você vai descobrir que esse desvio aqui, ó, é relacionado ao índice de refração do material que você quer caracterizar. O índice de refração do prisma é tabelado, ou seja, ele fornece para você. Então, uma vez fornecido para você, você tem a fórmula para esse índice de refração, você determina o desconhecido do meio que você quer caracterizar. Quem já mexeu esse aparelho, você, pelo visor aqui, você vai ver essa luz desviada, né? Você vai ver, tipo, na mira, você vai ver esse tracinho aqui, você consegue ver, é a luz que está sendo desviada. Aí você alinha a mira, aí, pelo alinhamento da mira, você descobre qual é o ângulo que está acontecendo isso. Pelo ângulo, você sabe o índice de refração que você está medindo, tá? E aí tem uma tabelinha, uma fórmula para você relacionar ângulo com o índice de refração. E devido à precisão a gente chama do goniômetro desse equipamento, você consegue medir índice de refração na quinta, sexta casa decimal de precisão. Então, ele é um dos métodos mais precisos para medir índice de refração. E aí, desculpa, só para finalizar aqui, você faz essa medida em função do comprimento de onda. Então, você varia aqui a fonte de luz, né? Normalmente usa luz, fonte de luz, como se diz, com raias, né? E aí você tem o comprimento de onda monocromático aqui, e aí você mede diferentes comprimentos de onda. Cada comprimento de onda apresenta uma refração, e aí você vai sair medindo. Outra técnica bastante conhecida é o tal do elipsômetro. O elipsômetro trabalha com um equipamento bastante sofisticado, mas ele trabalha com a seguinte ideia: você joga a luz polarizada aqui, ó, ou na paralelo, ou na plano de incidência, ou perpendicular ao plano de incidência, dependendo da razão, da diferença entre a reflexão da onda S e a onda P, né, você consegue inferir qual que é o índice de refração da amostra. Ele é muito indicado para filmes finos, mas também serve para interfaces de materiais de elétrico. E aí, só para ter uma ideia aqui de como funciona o refratômetro, qual que é o princípio para tirar, por exemplo, dispersão que a gente quer tirar, a gente faz o quê? Medida de índice de refração em função do comprimento de onda. Então, a gente usa diferentes raias de luz monocromática, e sai medindo de refração, 400 e pouco, pega a lâmpada de mercúrio, usa essas raias da lâmpada de mercúrio, usa a raia lâmpada do vapor de sódio, e assim por diante, usa laser aqui, por exemplo, o laser de 1064, e você sai medindo esse de refração aqui. Aqui um exemplo, como se fez no passado. Se quiser medir a refração da treonina, que é um material birrefringente, ele tem 3 índices de refrações diferentes. Então, em cada eixo ele tem um índice de refração. Então, para cada eixo, você sai medindo e muda o comprimento de onda. Feito essas medidas, esses pontos, né, a gente pega aquela equação de Seu-Mayer, faz um ajuste com mínimos quadrados, e aí a gente obtém essas constantes aqui, ó. Então, para cada material, para cada eixo, você tem uma equação de Seu-Mayer para o meio, para o material. E aí você tem a curva, que a gente chama de curva de dispersão do índice de refração, tá? Então, aqui algumas propriedades do Pulfrich. Ele mede até a quinta casa decimal, com precisão. Ele serve para amostras sólidas, mas ela exige fazer um prisma daquele material, então você tem que ter
uma precisão muito grande de fabricação, né, porque você tem que ter exatamente 90 graus, a amostra sólida que você quer determinar uma encefração. Você tem que controlar a temperatura também, né, porque você quer medir em função da temperatura, ou você quer uma temperatura controlada. O aparelho que a gente tem, pelo menos aqui no nosso laboratório, ele só mede até a encefração 1,9. Acima desse 1,9 ele não mede, por causa da limitação do próprio aparelho. Outras técnicas que existem no mercado aí, vamos dizer, uma delas muito conhecida e muito usada principalmente em química e biologia, é o método de imersão. Qual que é o método de imersão? Você, por exemplo, aqui, ó, você tem vários líquidos de calibração, líquidos padrões, e cada líquido tem uma encefração. Você quer determinar, por exemplo, a encefração de um cristal desconhecido. Você pega esse cristal desconhecido e vai mergulhando em diferentes líquidos. Quando esse cristal subir, ou seja, você não notar mais a presença dela por causa do casamento do índice, você descobre a encefração do cristal que você está tentando medir. Qual que é a dificuldade dessa técnica? É que, se você quiser ter mais precisão, você vai ter que ter uma família aqui, uma variação contínua do índice de encefração, que não é fácil ser feita no dia a dia, né? E a disponibilidade de diferentes materiais que você consiga controlar a encefração de forma precisa. Mas é um método que funciona e é utilizado. Essa técnica que, por exemplo, desaparece o cristal é aquela mesma técnica que você, por exemplo, se você mergulhar um vidro numa glicerina, ele some porque a encefração da glicerina casa com a encefração do material do vidro. Então, ele some dentro da glicerina. Aqui é um outro exemplo. Aqui tem um monte de bolinhas plásticas, não sei, e aí você vai trocando o líquido. Conforme você troca o líquido, quando o líquido casar a encefração, o material que estava lá desaparece, e aí você descobre a encefração do que você está medindo, tá? Existe uma técnica muito precisa, que é muito usada em pesquisa, é medir encefração usando o método interferométrico. É um método de altíssima precisão, mas qual que é a desvantagem? Normalmente ele precisa de um laser, porque você quer fazer interferência, então o laser é mais fácil por causa da coerência, você consegue fazer franja de interferência de forma mais simplificada, mais precisa, né? E aí você, por exemplo, pega a amostra, como você não quer mudar a espessura, é difícil mudar a espessura, o que normalmente se faz você muda o ângulo, né? Quando você muda o ângulo, você muda a espessura. Então, aí, conforme você vai mudando o ângulo, você está mudando a espessura, você vai contando as franjas, você consegue descobrir uma encefração com altíssima precisão, né? Então, esses são métodos bem mais precisos que o Pulfrich, só que a desvantagem é você necessitar de um interferômetro para fazer esse tipo de medida. Uma alternativa aqui, tal, que eu estou propondo é usar a tal da transmitância. Mas, eu vou deduzir aqui, eu vou relembrar, né, a expressão que se usa. Como que é esse processo aí de transmissão interface? Então, toda vez que você joga a luz numa interface entre dois meios, encefração NI e encefração NT, toda vez que você faz isso, uma pequena porcentagem é refletida, e aí o que sobrou transmite, né? Essa parte refletida aqui, ó, é a IR sobre I0, né? Vou chamar de R1, e tem o T maiúsculo, que é relacionado ao quanto transmitiu com relação ao quanto teve de incidente, né? Então, essa é o que eu quero. Só que agora eu vou introduzir um parâmetro que é lambda, né? Não é só simplesmente a razão do I de T, mais do I0, mas levando em conta o lambda, e daqui eu tiro o espectro de transmitância. Então, esse é o espectro de transmitância. Da mesma forma que a relação para R, existe uma equação que você pode deduzir usando, a gente chama do eletromagnetismo, chama coeficiente de Fresnel, que você tira essa propriedade de reflexão e transmissão pela conservação de energia, uma série de continuidade do campo elétrico, desses parâmetros você tira esse tal do coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão, tá? E a soma dos dois, se você não tem absorção, é igual a 1, né? Então, se você sabe isso, você consegue determinar isso, se você sabe isso, você sabe determinar o outro, porque a soma dos dois é 1.
na ausência de absorção. Então, só que a reflexão poderia ser um bom método para medir, só que a reflexão é difícil de fazer no dia a dia, porque a gente não tem equipamentos apropriados para medir reflectância. Então, é mais fácil medir transmissão. Então, vamos seguir, vamos tentar pela transmissão, se a gente consegue deconvoluir e obter o índice de fração. Você está vendo aqui, ó? Eu tenho tudo o que eu quero. Eu quero descobrir o índice de fração do meio do NT. Vamos considerar NI conhecido, aí eu consigo determinar o NI pela transmitância. A minha dúvida é, será que eu preciso o suficiente para o espectro de transmissão? É preciso o suficiente? Antes de mais nada, eu preciso também fazer uma outra observação, que a maioria das vezes que a gente está medindo, a gente não está medindo uma interface, né? A gente está sempre trabalhando com duas interfaces, porque você tem um meio aqui, ó, você vai entrar a luz aqui no meio, ele vai transmitir e vai sair do outro lado, e aí daí você caracteriza a luz transmitida. Então, na verdade, a maioria das vezes que a gente está medindo transmitância, a gente não está medindo transmitância em uma interface, a gente está medindo sempre em duas interfaces, porque a luz tem que entrar no meio e sair do meio, né? Não tem jeito. E aí, se você prestar atenção na dedução das equações, você vai descobrir que, beleza, são duas interfaces, na ausência de absorção, esse daqui só basta quadrar essa equação aqui, ó. Tem a transmitância na interface 1, transmitância na interface 2, o resultado final é a multiplicação das duas, ou seja, isso ao quadrado. Tá bom? Então, continua simples ainda, só que ficou quadrado aqui, não vai causar nenhum problema para a gente também. Então, vamos lá. O que eu quero, então? O espectro de transmissão, se não tem absorção, é dado por essa fórmula. E agora a dúvida que eu quero é tirar, a partir desses aparelhos comerciais que tem aí no laboratório. Por exemplo, dependendo da região, aqui, o VVIS, o infravermelho, ou mesmo usando espectrômetros portáteis, o Xenopus, será que, medindo a transmitância, eu consigo tirar o índice de fração? Então, antes de começar a fazer alguns testes, o que eu fiz aqui, só para mostrar, mas é uma equação bastante tranquila, pela fórmula da transmitância, eu consigo deconvoluir o índice de fração. Então, vamos supor, eu esqueci de falar aqui, ó, aqui que eu fiz, ó, eu coloquei, a condição que eu coloquei para facilitar a nossa vida, e aí é bastante comum, é que normalmente os aparelhos que a gente está medindo, a gente mede no ar, né? E o índice de fração do ar é praticamente 1, então a gente pode desprezar, e aí a gente reduz numa fórmula mais simples aqui, que só tem em conta o índice de fração do meio que eu quero caracterizar. Tá bom? Então, dada essa fórmula, eu vou inverter, né? Eu quero separar, isolar o N, né? Aí pego aqui, eu quadro ela para... Quadro não, eu tiro a raiz, né? Aí simplifico essa fórmula. Eu, em vez de carregar transmitância, na verdade, eu quero a partir da raiz da transmitância, então, eu vou carregar a raiz da transmitância. Se você olhar essa expressão aqui, ó, é uma equação de segundo grau. Então, se é uma equação de segundo grau, tem solução simples, Bhaskara, né? E aí, considerando S aqui, no caso, o termo aqui é raiz de transmitância. Então, isso é fração de lambda, é uma equação de segundo grau. Não sei por que, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão, porque eu fiz os testes, assim, simulando, né, materiais conhecidos, pego o material conhecido, DK7, eu sei a fração do DK7, eu fiz essa fórmula, calculei o espectro de transmitância, e aí voltei para trás, o que dá a resposta certa é o mais, não é o menos. Então, a gente aqui elimina um já. Não tem explicação simples, talvez, para isso. E aí, agora vamos para a prática. Para a prática, o que eu fiz? Eu peguei a lâmina de vidro mais simples que a gente tem, que é uma lâmina de B270, um vidro óptico, né? De 1 milímetro de espessura, que a gente tem bastante no laboratório. Eu peguei esse daí, fiz o espectro de transmitância aqui, no nosso espectrômetro, e aí eu falei, eu vou testar a fórmula. Peguei a fórmula, testei, e aí essa linha contínua aqui é obtido pelo espectro de transmitância, e esses pontos são os valores de índice de fração que se encontram na literatura. Opa, beleza, né? Parece que funciona. Então, aparentemente, o espectro de transmitância tem precisão suficiente para deconvoluir para o índice de fração. Aí, só que, no entanto, a gente precisa fazer mais testes. Aí eu fiz vários testes. O segundo teste que eu fiz... Está pensando aqui.
Travou. Pessoal, vocês estão me escutando? O meu aparelho está travado, eu não consigo andar para frente nem para trás. Estamos te escutando sim, Lindo. Tá, então só um segundo que o computador meu está pensando. Então, o próximo passo que eu fiz foi o seguinte: será que eu consigo melhorar ou tirar proveito, ter mais precisão se eu fizer a seguinte coisa? O computador, vamos... Dá um alt tab aí, Lindo. Não sei. Opa, agora andou. Aí. Mas eu cliquei 2 vezes, não sei se vai pular 2 transparências, não. Então, qual que é a ideia agora? Beleza, será que se eu quiser ter mais precisão, eu posso fazer a seguinte brincadeira. Em vez de trabalhar com uma lâmina só, eu vou trabalhar com 2, 3, 4, N lâminas que eu colocar em série. Por que eu quero fazer isso? Porque quanto mais lâmina eu colocar, menor esse valor da transmitância. Ou seja, eu esperava que eu tivesse mais precisão conforme eu fizesse essa brincadeira aqui, colocar, então, esse sanduíche de amostra e ver. A dedução das equações são tranquila, a transmissão de uma interface, de uma lâmina é essa, 2 lâminas, basta quadrar essa, aí de 3 lâminas, basta triplicar essa primeira fórmula e assim por diante, né? Então, você tem uma fórmula de recorrência bem tranquila para deduzir, tá? E aí, eu fiz isso, essa brincadeira, então, vou pegar aqui a transmissão sem amostra nenhuma, aí eu fiz uma amostra, 2 amostras, 3 amostras, 4 amostras, de B270, 4 lâminas em série, né? Eu fui colocando em série. E aí eu fui fazer essa brincadeira para testar se realmente está acontecendo. E o que eu descobri, na verdade, que tem uma forma de recorrência, então, ou seja, independente do número de amostras, eu sempre consigo retornar para essa fórmula, a primeira fórmula de transmitância 1, e dali eu consigo fazer a deconvolução para o índice de refração. Então, para esses 4 casos, eu fiz a fórmula de deconvolução, e por coincidência, não sei por que cargas d'água, a de uma interface é o que está mais próximo do valor real, né? Você está vendo aqui, ó, esse vermelho é um vidro só. Azul e verde são duas e 3 lâminas, e a outra de 4 lâminas em seguida, tá? Então, existe uma série, uma tendência de aumentar o erro conforme você aumenta o número de lâminas. Então, quer dizer que não é tão intuitivo assim, quanto mais lâmina você tiver, mais preciso vai ser. Não necessariamente, também, talvez aumente a barra de erro também. Então, são coisas a se levarem em conta e estudar e entender por quê. Opa, cliquei de novo agora, novamente, travou, andou. Então, outro teste que eu fiz também, só para ver se está tudo ok, eu peguei uma lamínula de microscópio. Por que lamínula de microscópio seria uma boa tentativa? Porque a lâmina de microscópio é muito fina. Então, quanto mais fina a amostra, de certa forma é bom, porque quem já trabalhou com espectrômetro, talvez já saiba, que você colocar uma amostra inclinada, ele altera o valor do sinal. E se a amostra é muito grossa, qualquer inclinação desvia muito o feixe, ele causa um erro na medida da transmitância, né? Então, se eu não quero que atrapalhe a mudança de transmitância, eu quero uma amostra fina. Além de que a amostra fina tem menos absorção, e eu não quero que tenha absorção, né? Eu tento evitar a absorção. E aí, o que aconteceu? Se eu pegar uma lamínula de microscópio, eu peguei aquelas que a gente tem no laboratório, eu fiz dois vidros diferentes, T1 e T2, e obtive esse valor, essa curva aqui, ó, tá? Já deconvoluído, eu já nem mostrei o espectro de transmissão, já deconvoluído, obtive essa curva de índice de refração. Só que, se você parar e pensar, o índice de refração que eu deconvoluí está bem mais alta do que o esperado. Esse azul é um índice de refração esperado de um vidro comum. Então, o vidro comum tem essa curva de índice de refração em azul. E a lamínula de microscópio é feita de vidro comum. E por que o índice de refração deconvoluído é muito maior do que o esperado? Aí pintou a seguinte dúvida. Vidro comum, em geral, ele chama de vidro float.
float é boiando, né? Flutuando. E ele é obtido da seguinte forma: você tem uma piscina de estanho derretido, quente, né? Aquecido, e você deposita o vidro em cima. Então, forma um filme fino de vidro em cima. Aí você escolhe a espessura que você quiser. Aí você esfria esse banho e aí forma o vidro plano. Qual que é a vantagem dessa técnica? É a formação de um vidro super plano e de espessura constante. Então, por isso que a técnica de float é muito utilizada para produzir vidro comum, porque ele obtém vidro de forma, como se diz, bem paralelo, né? Plano paralelo. Tanto é que vocês conseguem ver aqui, ó, essas oscilações aqui é a interferência que existe nas duas interfaces. Porque o vidro é tão plano paralelo, né? Que ele tem interferência aqui, principalmente no infravermelho. Então, você nota essas interferências. Daqui você consegue até descobrir espessura, se quiser, né? Mas eu não estava interessado nisso, eu estava interessado nessa curva como um todo. Mas só que o que acontece? Como é produzido em cima de um banho de estanho, eu acredito que esse vidro float normal, um dos lados tem contaminação de estanho. E aí, só que o estanho, por ser metálico, ele reflete a luz. E se vocês entendem que se aumenta a reflectância, ou seja, diminui a transmitância, é como se o material tivesse índice de refração maior. Então, se leva um artefato de aumentar o índice de refração, que não é verdade, né? Simplesmente porque a reflectância é maior, então, aquela fórmula me obtém o valor do índice de refração errado. Como eu faço para eliminar isso? Eu preciso pegar um vidro comum e decapar de um lado, polir de um lado ou dos dois lados, para que elimine essa lá. Então, o que eu quero fazer na prática é fazer um vidro comum, né? Antes de polir e depois de polir. Então, remover essa contaminação. Eu quero saber se realmente é isso que está causando esse erro na transmitância medida. Vamos, computador. A próxima transparência, eu vou fazer o seguinte, feito o que a gente consegue fazer em lâminas de materiais vidro ou outro material plástico que seja, será que a gente consegue agora também medir líquidos? Então, qual que é a ideia de líquidos? Se você quiser medir líquidos, você vai precisar de uma cubeta, né? Então, qual que é a ideia? É fazer uma medida de uma cubeta vazia e uma cubeta com líquido. E, a partir das duas medidas, tirar o índice de refração do líquido desconhecido. Então, primeira coisa, eu vou medir na cubeta vazia. Qual é a ideia de fazer a medida na cubeta vazia? A cubeta vazia é aquele caso lá que eu falei, são duas lâminas em série. Então, são duas lâminas em série, a transmitância no vidro 1 é essa, a transmitância no vidro 2 é essa, na ausência de absorção. A transmissão total na cubeta é dada por essa fórmula aqui. E daqui você consegue deconvoluir para aquele S1 que eu defini lá no começo, e aí eu consigo tirar o índice de refração pela equação de segundo grau também. Então, volta àquela fórmula original lá. Quando eu coloco líquido, aí modifica um pouco as coisas. Aí eu preciso calcular a transmissão nas interfaces individuais. Aqui tem a primeira interface, aí depois a segunda, aí a terceira e a quarta interface aqui, né? Eu consigo tirar do conjunto daqui das duas primeiras interfaces, eu consigo tirar já de uma vez aqui, ó, é a fórmula da primeira interface vezes a segunda interface. Então, aqui entra explicitamente a índice de refração do líquido e a índice de refração do vidro que eu estou incidindo, resolvo aqui. Chega nessa fórmula aqui. Na segunda interface do líquido para o vidro, a mesma coisa, do líquido para o vidro e aquilo lá. Por sorte, as duas fórmulas são idênticas, né? Então, basta quadrar uma dessas fórmulas aqui. Essa é a transmitância da cubeta com o líquido. Então, tenho essa fórmula um pouco mais complicada, mas nada de esdrúxulo também. Aí eu tenho a fórmula da cubeta vazia e tenho a fórmula da cubeta com o líquido. Para simplificar essas relações, uma das maneiras eu sugeri aqui é dividir uma pela outra. Vou dividir a transmitância da vazia com transmitância com o líquido, elimino um monte de constante, né? Vou mostrar para frente. Elimino um monte de coisa, chego nessa fórmula bem simplificada aqui, tá? E esse raiz de R é a raiz das duas transmitâncias, né? Então, a raiz de R eu meço transmitância cubeta vazia, eu meço transmitância cubeta com líquido,
divido uma pela outra, tiro a raiz, aí eu uso essa fórmula, resolvo aqui, uma equação também de segundo grau, só que, como os A's e B's aqui são mais coisa, eu dividi aqui, mas é a mesma coisa, a equação de Bhaskara. Então, o índice de fração do líquido é dado por essa forma. Aí eu preciso descobrir se é o mais ou menos, né? Qual uma das duas vai dar a solução correta. Aqui as constantes A é igual a 1, B é igual a 2N menos R', N menos 1, N mais 1 ao quadrado, C é igual a N ao quadrado. Então, eu consigo agora... esse N aqui é o índice de fração da cubeta, tá? Cubeta vazia. Se você usar o material conhecido, por exemplo, usar sílica, aí você tem a fórmula do índice de fração da sílica, basta colocar aqui o índice de fração da sílica em função do lambda, e aí você resolve essa expressão e tira do líquido. O que eu quero mostrar agora? Será que dá para tirar realmente a dispersão? Então, qual que é a ideia? Então, da cubeta vazia, a gente tira a índice de fração do material. Se a cubeta for feita de material desconhecido, eu consigo tirar, né? Não necessariamente precisa ser conhecida, mas se for conhecida, melhor. E da cubeta com líquido, eu tiro o índice de fração do líquido. E aí eu fiz os primeiros testes, ainda bem preliminar, e aí eu fiz isso aqui, ó, tiro a curva de transmitância, essa curva de transmitância e a tracejada é o experimental, essa linha contínua são os teóricos que eu esperava obter, né? Então, como eu sabia o índice de fração, eu usei aqui dois materiais conhecidos, sílica e etanol. Então, eu sei a índice de fração, a curva de dispersão da sílica, eu sei a curva de dispersão do etanol, e aplicando aquelas duas fórmulas, voltando aqui, mais uma, apliquei para voltar, está demorando. Está demorando, pessoal, só um segundo. Vamos, computador. Aí, voltou. Então, como eu tenho essa fórmula teórica, e aí, como eu sei os índices de frações do material, eu consigo determinar explicitamente quais esses valores aqui de S1, e, consequentemente, eu conseguiria prever teoricamente. Então, essa curva contínua é a previsão teórica. Deu bem próximo, assim, lógico, de primeira não bateu em cima, mas é promissor porque deram bem próximo. E aqui eu só mostrei para o contrário, a deconvolução daqui para cá. Aí a deconvolução me leva a essa linha contínua de fração teórico, né? E essa linha tracejada é o deconvoluído pelo espectro que a gente mediu. Não está muito ruim, mas ainda tem que, não casa um em cima do outro. Esse aqui é a inserção da sílica, e aqui é a inserção do etanol. Então, novamente, tem um certo erro aqui nesses valores. Qual a razão que a gente tem, que a gente imagina? Essas medidas eu fiz acho que em cubeta de 1 centímetro. Existe um problema, isso é interessante do ponto de vista de quem usa o espectrômetro, que você coloca a amostra grossa dentro do espectrômetro, ele tende a aumentar a transmitância artificialmente. O aumento artificial do índice da transmitância, ele leva a que a gente chama um efeito de diminuição do índice efetivo. Então, isso pode estar relacionado pelo fato de eu estar usando a amostra grossa, tá? Aqui aparecem os picos de absorção do álcool, né? Que são as absorções típicas, mas isso é fácil de eliminar se a gente faz medida em cubeta de duas espessuras diferentes, a gente elimina facilmente esses picos de absorção. Mas o que eu estava mais interessado é nessa região, se os valores batiam. E o que a gente observou foi que é um pouquinho menor. E esse um pouquinho menor a gente consegue explicar que é devido ao artefato que o espectrômetro leva a uma transmitância um pouco errada. E qualquer mudança da transmitância afeta o valor do índice de fração. Então, a gente precisa saber como é que lidar com esses casos também. Então, era isso que eu queria mostrar, só vou fazer a conclusão do que tem até por enquanto. Então, a ideia de usar espectro de transmissão é você poder obter diretamente a curva de dispersão de uma forma bem simples, né? Então, isso é interessante do ponto de vista geral. Os resultados em amostra de B270 mostraram que ela é factível, então a técnica tem potencial. Mas só que tem algumas amostras que ainda não forneceram resultados esperados. Aí a gente tem que entender o que é necessário fazer para obter resultados compatíveis. Por exemplo,
a gente tem que fazer o teste com vários vidros, né, BK7, sílica, outros materiais que a gente consegue, tem aqui disponível, então dá para fazer teste com esses materiais. Uma coisa que eu estou imaginando que é a contaminação da superfície é fundamental, porque qualquer contaminação pode alterar esse espectro de reflexão na interface, então altera, e um pouquinho que alterar na transmissão afeta bastante no índice de refração, né? A gente tem que estar no mérito da qualidade do polimento, qual que é o polimento necessário, o espectrômetro, o que a gente precisa fazer para o espectrômetro para lidar com amostras de diferente espessura, então esse é um problema que a gente tem que também levar em conta. Na parte de cubetas com líquido, também tem um grande potencial, né, porque os resultados mesmo, os preliminares já deram valores aproximados, então isso é bom. A parte de absorção, então, como eliminar a absorção, eu preciso de cubetas de espessuras diferentes para fazer essa eliminação, tá? Então, são coisas que dá para fazer, e esse é o projeto de C, para uma aluna que está se candidatando agora para o PIBIC. Então, essa era a ideia, e a ideia é mostrar ou não demonstrar a viabilidade desse método de obtenção de índice de refração. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. Só desligar aqui.